Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês. A gente tem uma coisa em comum. Eu estou lá em Barretos e lá é sertanejo universitário o tempo todo. Então, enfim. Claro que a principal coisa em comum é a graça do Senhor Jesus e sermos família da fé. Mas eu não podia deixar de mencionar isso, né? Eu passei muito tempo estudando Francis Schaeffer e pensando em conexões com a cultura e como é que, lendo Francis Schaeffer, a gente poderia lidar com o cinema de Fellini, Bergman e esses caras e os pintores pós-modernos, e Deus me coloca na terra do rodeio para aprender que a apologética cultural também vai ser feita com Marília Mendonça e gente desse tipo, né? Na realidade, você tem que servir na realidade em que Deus coloca você. Não romantiza, não. Mas o nosso papo aqui é sobre... Deixa eu tirar dessa tela do apresentador que vai aparecer para vocês, né? O nosso papo aqui é sobre ambição e tempo. Podemos descansar? E eu quero começar contando duas histórias. Uma delas, do Francis Schaeffer. A minha igreja já está enjoada de ouvir... Talvez seja esse aqui, né? A minha igreja já está um pouco enjoada de ouvir do Francis Schaeffer, porque foi a minha pesquisa, foi o cara que moldou muito do meu modo de enxergar e de lidar com o ministério. Então, acaba que eu cito mais frequentemente. Mas aqui vocês estão me ouvindo pela primeira vez e acho que não vai dar para enjoar, não. Vocês vão ouvir algumas vezes. Schaeffer, em 1938, foi ordenado ao ministério pastoral. E veja, essa é uma época antes de celulares, antes de redes sociais, antes de e-mail, Netflix, antes da correria da vida urbana no século 21. Mas tem algo de curioso. No primeiro ano de ministério dele, em 1938, ele foi diagnosticado pelo seu médico com o que, àquela época, já que ainda não havia o nome burnout, naquela época ele foi diagnosticado com estafa. Ele trabalhava muito, ele não tinha hora de começar e hora de parar. Possivelmente ele não ouvia a sua esposa, como os pastores acabam fazendo, para depois aprender que deviam ter ouvido desde o começo. E no primeiro ano de ministério ele começou a se sentir mal e a ter uma série de dificuldades. Então foi parar no médico. O médico disse: você está com estafa, você vai precisar reorganizar algumas coisas da sua vida. O médico deu para ele um horário de dormir. Você precisa deitar às 11 horas e você precisa reorganizar o seu ritmo, a sua rotina, a sua vida. Senão você não vai conseguir servir por muito tempo. Você diz: pastor, mas ok, eu não estou tão perto do Schaeffer. Então talvez um influenciador, alguém mais perto de nós, alguém mais contemporâneo, pode falar sobre essa mesma dor, sobre essa mesma experiência. E recentemente, uma influenciadora muito conhecida na área de finanças, a Natália Arcuri, que tem um canal chamado Me Poupe, decidiu gravar uma série de desabafos na rede social. E eu separei um trechinho aqui para que vocês deem uma olhada no que ela conta de uma forma tão visceral, abrindo o coração diante das redes. Ela diz assim, vamos ver se o pessoal do áudio vai liberar lá. Saí de um trânsito, como se o espírito que se apossou de mim tivesse se cansado da hospedeira e partiu para oprimir outra vítima, ou simplesmente se depois vencido pela resistência e teimosia que habita dentro de mim.
Se você não é da religião, pense em uma sanguessuga que ficou tão gorda de puxar sangue que explodiu. Eu cansei de tentar ser perfeita, de seguir os meus próprios padrões, de cumprir as minhas próprias metas. Essa roupa me vestiu da infância aos 38, flagelou meu corpo, a minha alma e definiu os caminhos da minha mente. Se ele percebesse, o que era meu sonho virou um pesadelo. O que era leve e mágico virou um peso, um fardo pesado demais para carregar. Eu já não aguentava carregar, mas continuava carregando. Continua, Nath. As pessoas diziam, não para nunca. Eu ouvia de muita gente. Como em um reality de resistência, onde a torcida grita para que o participante não desista do seu prêmio, lá estava eu, sendo aplaudida por uns e vaiada por outros. O show acabava e o peso não saía das minhas costas. A torcida dispersava, a vaia calava e lá estava eu, carregando minha mochila do castigo. Mas assim como os meus sonhos falaram alto demais aos meus ouvidos, 8 anos atrás, o meu cansaço falou mais alto dessa vez. Não é bonito nem admirável seguir o grito do cansaço. O mundo pede que você continue, que não se canse, que vá à exaustão. Cansar para os fracos. Essa era a visão que eu tinha também. Até entender que a voz que pedia pausa da luta infinita queria o meu bem. Esse vídeo é mais longo, é um vídeo de 10 minutos, mas eu selecionei esse trechinho para demonstrar um pouco. Você pode cortar o sinal do áudio. Para demonstrar um pouco do que é alguém que carrega o peso insuportável de não conseguir parar, de tentar atingir um estágio de perfeição e assim viver em uma busca constante pelo sucesso, pela conquista dos sonhos, pela realização dos seus desejos, pelo cumprimento das suas expectativas. Francis Schaeffer fez isso, Natália Arcuri fez isso, e talvez agora mesmo você esteja pensando sobre a sua vida e passando por alguma situação semelhante. Aliás, não é sem razão que nós estamos partilhando de algo parecido. Estatísticas nos dizem que o Brasil é o segundo país em todo o mundo com o maior número de casos de burnout, de esgotamento. 30% dos trabalhadores brasileiros se sentem esgotados. E se a gente fosse pensar em termos de categorias mais específicas, nichadas, pensando, por exemplo, no Ministério dos Pastores e Líderes, a coisa é ainda mais intensa. O que está errado conosco? Por que nós andamos tão cansados? Por que a gente corre e chega no fim do dia com a sensação de que não fez muita coisa? Por que algumas das coisas que eram tão alegres para nós, fonte de grande prazer, cantar na igreja, servir na igreja, ler muitos livros, desenvolver a sua pesquisa acadêmica, fazer o seu trabalho como mãe, cuidar da casa, desenvolver o seu trabalho como líder, como pastor. Por que algumas dessas coisas hoje se tornaram um fardo insuportável, que você sabe que deveria fazer com alegria e contentamento, mas você simplesmente não se sente mais pleno para realizar? Por que alguns de nós hoje choram só de pensar em ter que levantar em mais um dia para realizar o trabalho do dia? Por que alguns de nós andam tendo crises de ansiedade, taquicardia, só de imaginar alguns cenários de coisas que antes nós fazíamos tranquilamente? Tem alguma coisa que a gente precisa considerar aí. E eu quero convidar você a refletir sobre essa nossa ambição
sobre a realidade do descanso e como é que a gente pode encontrar um lugar de equilíbrio e sabedoria orientados pelo Senhor. Então, primeiro a gente vai observar um pouquinho da nossa condição, depois a gente vai investigar um pouquinho das raízes do problema, para então mergulharmos, para usar uma imagem batista, mergulharmos na resposta da Escritura que vai transformar o nosso coração e permitir que a gente saia daqui pelo menos com uma perspectiva diferente. Você já recebeu o fundamento. Quando o seu checklist tem como prioridade aquilo que alinha o seu coração, ajusta o seu olhar, ajusta a sua experiência de vida, a sua caminhada é diferente. E eu quero te convidar a continuar nessa conversa observando alguns aspectos a mais. Qual é a nossa condição, de uma forma geral? Talvez a gente possa descrevê-la assim. Nós somos a sociedade do cansaço, para usar a descrição de um autor que certamente já tem sido utilizado e alguns de vocês já conhecem. Nós somos a sociedade de gente acelerada, gente que corre demais. Nós somos uma sociedade de pessoas ansiosas, deprimidas e esgotadas. É claro, isso não é tudo o que nós temos a dizer sobre a nossa sociedade, mas é inegável que essas marcas se fazem presentes e se tornam cada vez mais presentes entre nós. Não apenas na sociedade lá fora, não apenas entre aqueles que não têm esperança, mas entre nós, povo de Deus. Nós carregamos as mesmas mazelas, as mesmas lutas e os mesmos desafios do nosso tempo de uma forma geral. O que está acontecendo? Qual é a nossa condição? Bom, o Chul Han descreve para a gente da seguinte forma: a sociedade disciplinar de Foucault, feita de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Em seu lugar, há muito tempo, entrou uma outra sociedade, a saber, uma sociedade de academias, de fitness, prédios de escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade de desempenho. Também seus habitantes não se chamam mais sujeitos da obediência, mas sujeitos de desempenho e produção. São empresários de si mesmos. Basicamente, esse autor está demonstrando para a gente que houve uma transformação na dinâmica social. A leitura que o Foucault fazia de que a sociedade era marcada por uma dinâmica disciplinar, em que a escola e o presídio e o hospital seguiam todos um mesmo padrão, corredores, grades, iluminação clara, relógio, farda, uniforme, todo esse padrão de organização social foi transformado. Talvez na leitura do Foucault ele tivesse lá o seu lugar, mas o Chul Han diz, agora nós estamos vivendo uma nova dinâmica. Agora os espaços mais frequentes são organizados de forma diferente. Agora o que de certa forma permeia o nosso imaginário e a nossa conduta são escritórios, bancos, aeroportos, shopping centers, academias. E eles têm uma estética diferente, que reflete um valor ou valores diferentes. Agora a sociedade não é mais a sociedade disciplinar por si, agora é uma sociedade de desempenho, em que não simplesmente eu tenho alguém sobre mim estabelecendo a disciplina, a norma e o impondo uma dinâmica de obediência. Agora a cobrança se torna muito mais interna. Eu sou um sujeito de desempenho e produção. Eu sou, para usar uma linguagem da época, o protagonista da minha história,
e agora eu sou o responsável pelo meu sucesso, por conquistar o meu lugar ao sol, ou qualquer outro clichê que você já tenha ouvido por aí relacionado ao sucesso. É claro que isso traz um fardo para todos nós. Um outro autor, esse discípulo do Francis Schaeffer, mas também do Peter Berger, Os Guinness, diz o seguinte: no mundo imediatista da modernidade avançada, a vida é disparada contra nós a queima-roupa. E uma vez que somos encorajados a perceber que ela acelerará ainda mais, à medida que as coisas vão se tornando ainda mais eficientes, significa que estamos vivendo muito lenta e ineficientemente agora. Temos menos controle sobre o nosso tempo do que nunca, o que é o verdadeiro indicador da escravidão. Estamos na mira da arma como nunca estivemos, correndo e nunca alcançando. Segundo nos dizem, a maioria de nós olha para 3 telas ao mesmo tempo e checa o smartphone mais de 100 vezes por dia, o que é apenas um dos aspectos de nosso constante estado de atenção parcial e da sensação de estarmos sempre para trás. Não é isso? Você está na fila do banco, para quem ainda vai no banco, e a cada 5 segundos, a cada fisgada do tédio, você puxa aqui e desarma o celular para ter uma nova dose de dopamina e uma nova distração. Você tem um livro para ler da sua universidade, você está com o livro aberto aqui, mas como um cachorro de Pavlov, chega uma notificação no celular e cada vez você volta para cá e a sua atenção é redirecionada. E você está numa sociedade de correria, mas os adolescentes da sua igreja estão dizendo: você está para trás, tio. Você está pensando lento demais. Esse ano eu peguei o desafio de liderar o pequeno grupo de adolescentes da igreja. Nossa, o que é isso? Não existe um pensamento linear. Você entra em um assunto, eles puxam para um outro assunto, e está num outro assunto, e de repente, quando você está tentando pegar o primeiro assunto, eles já estão no 10º. Mas não bastasse a realidade ou a dinâmica social estar caminhando dessa forma, nós nos cobramos e pressionamos para cada vez mais estar acompanhando o ritmo. Um ritmo que nos deixa sempre com a sensação de estarmos para trás. É o coelho da Alice no País das Maravilhas, sempre correndo, mas sempre atrasado. E então a gente começa a ter as nossas experiências de ruptura e de quebra. Mas isso está arraigado em algo anterior. O problema não é só que a gente tem diferentes telas. O problema não é só que a gente está numa sociedade acelerada. A culpa não é do micro-ondas. Aliás, graças a Deus pelo micro-ondas. A culpa não é da air fryer. E todo solteiro que mora sozinho tem air fryer como um santo de Deus na sua vida, né? Tem algo mais, tem algo além, tem algo por trás de tudo isso que deveria chamar a nossa atenção. Isso está conectado ao nosso coração. Mas a gente pode pensar em 2 aspectos fundamentais. Aquela velha disputa entre natureza e cultura. O que vem primeiro? A culpa de nós estarmos assim é o fato de nós aprendermos da cultura ou é o fato de nós nascermos com isso? Bom, possivelmente as 2 coisas.
Possivelmente a melhor resposta será perceber como essas duas dinâmicas caminham compartilhadamente e formam um cenário completo que nos coloca à beira do abismo, prostrados em posição fetal, chorando as nossas angústias. Primeiro a gente olha para a nossa cultura. Dois autores, Michael Gorin e Craig Bartholomew, descrevem uma cosmovisão que está por trás de todas as cosmovisões do Ocidente. Então, para quem conhece aquele livro do James Sire, O Universo ao Lado, ele vai desenvolver uma série de visões de mundo, apresentando até mesmo uma linhagem histórica para elas, né? Materialismo, niilismo, existencialismo, monismo. Mas por trás de todas essas cosmovisões que foram desenvolvidas ao longo da história do Ocidente e que ainda se manifestam hoje em dia, existe um chefão, vamos dizer assim, um tronco comum, uma base por trás de todas elas. E é o que a gente chama de humanismo secular. O humanismo secular, mais propriamente, é desenvolvido a partir do Renascimento, quando a gente tem uma resposta à visão medieval que colocava Deus no centro e tinha lá o seu dualismo. Mas agora esse homem do Renascimento diz: nós vamos voltar a algumas fontes e nós vamos resgatar o lugar do homem e colocar o homem no centro da sua vida. Nós vamos começar a resgatar a beleza do homem, a sonhar com um homem perfeito. Lembra daquela imagem do homem vitruviano? Nós vamos colocar o homem no centro. E ali, naquele período, Michelangelo, além de ser pintor, escultor, começou a esculpir uma série de esculturas em que você tinha alguns homens saindo de uma rocha bruta. A coisa não era tão clara, tão nítida, mas era a imagem de pessoas que estavam começando a sair de uma forma, de uma pedra bruta. E, eventualmente, aquela mensagem foi se tornando mais clara e mais evidente, até o ponto de chegarmos a essa escultura, já uma escultura bem mais próxima da gente, chamada The Self-Made Man. E se você conhece essa expressão dos Estados Unidos, self-made man é o cara que saiu de lá de baixo e construiu o seu próprio sucesso. O que é o self-made man aqui nessa escultura? A parte de baixo você tem a pedra bruta, a rocha. Mas à medida em que você sobe na escultura, você tem o homem formado. E esse homem tem nas suas mãos um martelo e ele tem um cinzel. E esse homem está esculpindo a si mesmo. Ele está tirando a si mesmo da rocha. Essa mensagem que foi semeada lá com o Michelangelo e que se tornou evidente para a gente nessa escultura, é a mensagem central do humanismo secular e a noção de que você constrói a sua história, você constrói a sua vida, você é o protagonista da sua caminhada, você é o responsável pelo seu sucesso. E não foi só o mundo que comprou essa ideia. Nós compramos também. A maioria de nós, jovens cristãos, deixou de lado a noção de trabalho como dádiva e vocação e passou a pensar em trabalho como uma espécie de carreira cultivada em termos exclusivamente individuais. A maioria de nós deixou de pensar em termos de relacionamentos familiares como dádiva e graça do Senhor e passou a pensar em casamento como necessariamente o resultado da escolha individual e da realização individual. Aliás, esse foi o movimento do humanismo secular ali pelo século XVIII, com o iluminismo.
O que aconteceu? Deus não é mais o centro da vida social. E a gente precisa explicar a dinâmica social. O que a gente faz? Começaram a surgir aqueles filósofos chamados de contratualistas. A sociedade não é mais dádiva do Senhor. A sociedade é o resultado de um contrato social feito entre os homens. Deus deixou de ser o centro, os homens são os protagonistas da vida social. Casamento deixou de ser uma aliança, dádiva do Senhor, passou a ser um contrato estabelecido entre um homem e uma mulher. E como todo contrato, a vontade das partes é que define como o contrato deve ser. É por isso que hoje é tão fácil você casar e você se divorciar. Basta a sua vontade. Não é mais uma aliança, é um mero contrato. Nós assimilamos essa visão. E nós pensamos hoje, em termos da nossa caminhada, nas categorias do humanismo secular. E se eu sou o protagonista da minha história, se eu sou o responsável pelo meu sucesso, o peso da vida está sobre os meus ombros. As minhas ambições se transformam num fardo sobre mim. Mas não se engane, o humanismo secular não nasceu no Renascimento. Porque essa é exatamente a mesma mensagem da serpente lá em Gênesis capítulo 3. Quando ela chega diante da mulher e diz: é sério, você vai ficar dependendo de Deus para conhecer o mundo e para experimentar o seu sucesso? Deus sabe que no dia que você provar desse fruto, você não vai mais depender dele. Você vai ser a protagonista da sua vida. E aí a brincadeira que eu faço é: a serpente foi o primeiro coach que já existiu. Nós caímos nessa história. E isso se tornou um fardo sobre nós. A nossa cultura nos encaminha nesse sentido. E por isso agora você termina o ensino médio e tem um fardo insuportável para colocar sobre os seus ombros, que você diz: eu sou o responsável pelo meu sucesso profissional, e agora? Eu escolho engenharia elétrica ou medicina? Coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Eu estou namorando com uma moça, mas eu não sei se é ela. E se não for ela? E aí você namora 15 anos e não toma a decisão de casar. Deus está falando contigo, viu? Sou eu não. Nós nos colocamos como os responsáveis últimos pela construção da nossa história. Essa é uma visão muito pequena da realidade. Mas não é só a nossa cultura que nos encaminha dessa forma, é o nosso coração. É o nosso coração egoísta, desde Gênesis 3, desde a queda, nós que fomos criados para Deus, fomos criados para o outro, nós que fomos criados para fora de nós, passamos a girar em torno de nós mesmos. Aquela expressão que os reformadores utilizavam do homem incurvatus em si, o homem debruçado sobre si mesmo. O nosso coração agora caminha de uma forma autorreferente. As nossas preocupações são conosco. Nós estamos ligados demais aos nossos desejos, às nossas expectativas, aos nossos sonhos. Isso consome a nossa existência como um todo. De modo que até mesmo coisas saudáveis como o autocuidado se transformaram em obsessão. A obsessão pela perfeição de corpos sarados, meter o shape. A natureza e a cultura se unem
E nós nos tornamos pessoas sobrecarregadas, porque temos um fardo insuportável sobre nós, dizendo: você tem que performar bem, a sua vida depende de você, você tem que cumprir o desempenho perfeito. E agora nós temos mães de filhas pequenas, filhos pequenos em crise. Eu não posso errar. Se eu errar como mãe, eu corro o risco de destruir o futuro do meu filho. Eu não posso escolher o curso errado na faculdade. Se eu escolher o curso errado, eu acabei com a minha vida profissional. Cara, você tem 19 anos de idade, para com isso. Eu não posso perder esse emprego, porque se eu perder esse emprego, acabou a minha vida. Eu tenho que fazer tudo perfeito. Eu tenho que fazer tudo do meu jeito. Eu tenho que fazer tudo no meu cronograma. Eu tenho que fazer tudo segundo a minha vontade. Não me admira que nós estejamos tão quebrados, tão cansados. A gente não sabe mais habitar o tempo. A gente não sabe mais contemplar o tempo. Porque nós estamos sempre correndo, tentando atingir os ideais perfeitos de um coração que esqueceu de Deus e se colocou no lugar do Criador. E você vai descobrir que você é um censor muito mais impiedoso de si mesmo do que o Deus gracioso das Escrituras. Schaeffer, no Verdadeira Espiritualidade, nos diz assim, falei que vocês tinham ouvido dele bastante. Ou podemos ver isso de outra maneira. O homem, tendo colocado a si mesmo e não Deus no centro do universo, tende constantemente a voltar-se para dentro em vez de para fora. Ele se tornou o ponto último de integração do universo. Essa é a essência de sua rebelião contra Deus. Agora, para Deus, isso não representa um problema, pois quando Deus se volta para si mesmo, Ele é Trindade. E os membros da Trindade têm tido amor e comunicação entre si antes da criação do mundo. Assim, quando Deus se volta para si mesmo como centro do universo, ainda há comunicação e amor, alteridade. Mas quando me volto para dentro, não há ninguém com quem me comunicar. E assim, cada homem em si é exatamente como o Minotauro. Não sei se teimoso seria a melhor tradução. Mas enfim, cabeça de touro é o literal no inglês. Encerrado em sua solidão pessoal, em seu labirinto em Creta. Essa é a tragédia do homem. Quando ele se volta para dentro, não há ninguém para responder. Nós estamos sobrecarregados, cansados, pressionando a nós mesmos e buscando dentro de nós algo para o qual não há resposta em nós mesmos. Sempre que você se coloca como ponto de referência último da sua vida, você se coloca em uma posição na qual não é mais possível descansar. E aí a gente começa a quebrar. Começa a quebrar fisicamente. Intestino funcionando mal, gases. Algumas pessoas falam que o intestino é o segundo cérebro, né? Indisposição, sono prejudicado, irritabilidade. E o seu coração também começa a ser afetado. Ansiedade, desânimo, depressão, isolamento. Comece a perceber os sintomas de alguém que colocou sobre os seus ombros um fardo que é insuportável. Agora seja honesto.
Não deixe isso aqui ficar só numa abstração, falando de pessoas imaginárias que estão lutando contra os males do século XXI. Olha para a sua vida, olha para a sua agenda. Olha para o que você fez hoje mesmo. Isso descreve você. Olha para o seu namoro, para o seu casamento. Olha para a sua vida profissional, olha para os seus estudos na universidade. Olha para a sua relação com a academia. Academia de malhar, não academia intelectual. Essas coisas descrevem você. Deixa eu ser honesto, isso me descreve tantas vezes. E, aliás, eu só tenho falado tanto sobre esses temas porque eu experimento na pele todas essas dores. E é exatamente por isso que a gente precisa redescobrir o caminho para alinhar o nosso coração, reajustar a nossa vida, reorganizar as nossas ambições e assim aprender a descansar. Por isso eu quero apresentar para você algumas respostas para o problema. E essas respostas, para mim, vêm especialmente de 2 salmos. São os meus 2 salmos preferidos, exatamente porque falam para as angústias do meu coração. Um deles é o Salmo 131. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espero a Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Sempre que eu vejo essa imagem da criança desmamada, quieta nos braços de sua mãe, isso tem um peso especial para mim. Não sei quantos de vocês já têm filhos, mas você sabe o que é um bebê com fome? Ele não sabe falar, mas ele sabe fazer barulho. E quando ele está com fome, ele chora, ele se agita, esperneia, ele é a expressão máxima de angústia e inquietação. E de repente a mãe graciosamente o toma nos braços e dá o leite. E agora, alimentado pela sua mãe, a gente criou até uma expressão para isso, né? Depois de beber e se sentir saciado, satisfeito, ele até dorme. Dorme como um bebê. O salmista está dizendo que a alma dele agora experimenta isso. Essa calma, essa paz. De onde é que vem isso? Versículo 1, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O resumo do peso insuportável sobre os nossos ombros e o fato da nossa alma ser como um bebê faminto e esperneando e agitado, chorando e gritando, se dá por causa da altivez do nosso olhar, nosso orgulho. E se dá porque nós procuramos coisas grandes demais para nós. Você quer ter o controle último sobre o seu marido ou sobre a sua esposa. Você quer ter o controle último sobre a sua vida profissional. Você quer ter o controle último sobre a sua vida financeira. Você quer ter o controle último sobre a conversão de alguém, o seu amigo, o seu pai, o seu filho. Você quer ter o controle último sobre a sua gestação. Você quer ter o controle último sobre a sua vida. E veja, isso é procurar coisas grandes e maravilhosas demais para você, porque você não tem o controle sobre essas coisas. Sempre que você tentar fazer isso, a sua alma vai gritar, vai espernear, vai chorar.
Sempre que você faz isso, você está manifestando soberba no coração, porque você está tentando ocupar o lugar de Deus. Salmo 127 nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. O Salmo 127 nos apresenta um contraste entre o esforço humano e a graça de Deus. Ele não despreza o esforço humano. Você é responsável. Você é responsável por trabalhar diligentemente, é responsável por escolher sabiamente a pessoa com quem você vai casar. Você é responsável pela educação dos seus filhos no temor do Senhor. Você é responsável pelo cuidado com as suas finanças. Mas sempre que você se coloca no lugar daquele que tem a responsabilidade última, você se perdeu no processo. Porque se o Senhor não edificar a casa, não adianta você investir todos os dias, todos os meses, seguir lá o método do Primo Rico, do Me Poupe, do Pablo Marçal ou quem quer que seja. Se o Senhor não estiver presente, não adianta você ser a pessoa mais fitness do mundo, tentando cuidar da sua saúde como ninguém. Basta um estalo de dedos e aparece um câncer do nada. Eu nunca fumei, eu sempre me cuidei bem, sempre me alimentei bem. De onde é que veio esse câncer? Veio do fato de que você não tem o controle final sobre a sua vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E lá no fim, a grande bênção é Deus dizendo assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Porque quando você dorme, você é basicamente um vegetal. Você não está gerando valor para ninguém. Você não está movimentando a economia. Você não está servindo na igreja. Não está edificando a sua casa. Não está ensinando os seus filhos. Você é um vegetal. E quando você dorme, Deus está providenciando para você e dizendo: ei, eu não dependo da sua performance. Eu não dependo do seu desempenho. O seu valor não está naquilo que você consegue produzir para mim, mas na graça que eu derramo sobre você. Então a gente precisa subverter a sociedade do desempenho com o Evangelho. E como é que isso funciona? Isso funciona primeiramente aceitando a nossa finitude. Você é criatura e não criador. E vai por mim, eu quero ser criador todos os dias. Eu quero ocupar o lugar de Deus. E eu preciso pregar isso para o meu coração todos os dias. Eu pastoreava em São Luís do Maranhão. Passei 7 anos plantando uma igreja. Trabalho maravilhoso. Sabe, quando você vê o grupo começar e você constrói a cultura e você cria um nível de afinidade com aquelas pessoas e é tudo tão bom. E então o Senhor começa a sinalizar e movimentar as coisas, dizendo: Allen, seu tempo acabou aqui. E eu comecei a dizer: Deus, não é possível. Como é que eu vou deixar esse pessoal? O que vai acontecer depois que eu sair? Quem é que vem? Como é que eles vão ficar? E eu literalmente adoeci, pensando só com a possibilidade de sair daquela igreja. Mas então, o Senhor foi mostrando para mim aquilo que eu não queria enxergar. Deus disse, não diretamente, entenda, eu sou presbiteriano.
Mas o Senhor disse: Allen, quem você pensa que é? Você pensa que é o Messias desse grupo? Por acaso você é a quarta pessoa da Trindade? E o Senhor me mostrou que era soberba no meu coração e orgulho. E Ele me mostrou que Ele cuida do seu rebanho muito melhor do que eu. E quando eu entendi isso, um fardo sobre os meus ombros que me fez adoecer, caiu. A própria dinâmica do pastoreio com a igreja se transformou em outra. Porque eu sou criatura e não criador. Você não é Deus sobre os seus filhos. Você não é Deus sobre o seu trabalho. Você não é Deus sobre a sua saúde. Você não é Deus sobre o seu namoro. Aceite a sua finitude, porque todas as vezes que você tentar ocupar o lugar do Criador, você vai quebrar. Esse lugar não foi feito para nós. Aceite a finitude. Esse é o nosso lugar. Aceite a validação última que vem da identidade em Cristo Jesus. Quando eu casei, eu sou de São Luís, Maranhão, minha esposa é de Brasília. E a minha esposa, quando nós casamos em Brasília, era uma mulher muito ativa. Ela tinha 5 empregos. Ela trabalhava mais que o pai do Cris. E de repente, essa mulher independente, com 5 empregos, sai de Brasília e vai para São Luís, Maranhão, onde ela não consegue nem sair na rua sozinha. É uma cidade estranha, diferente, ela não sabe andar, ela está completamente dependente do seu marido. E a primeira angústia dela é: eu preciso arrumar um emprego, eu preciso fazer alguma coisa. E então ela conseguiu o emprego numa escola, uma das formações dela é em pedagogia. A escola... Está gravando? Vai, né? A escola se chamava Vila das Letras. E eu dizia para ela, na verdade, o nome que deveria ser era Senzala das Letras, né? Porque era uma exploração absoluta. Ela chegava cedo, saía tarde, ganhava nada, e a gente estava começando a plantação de igrejas, e isso começou a atrapalhar a nossa dinâmica como família e também com os trabalhos da igreja, e a certa altura eu disse para ela: olha, não está dando certo. E a certa altura ela respondeu para mim: olha, não interessa se eu estou ganhando mal, na verdade eu não preciso nem ganhar nada, eu só quero estar trabalhando. E ali ficou muito nítido o que ela estava buscando. Era o senso de validação e de identidade, de justificação pessoal, que brotava do trabalho. Se eu estiver trabalhando, eu sou alguém. Se eu correr, se eu produzir, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, eu sou alguém. Se eu tiver filhos bem educados, que sabem dizer bom dia, por favor, obrigado, eu estou validado como pai ou como mãe. Se eu conseguir evoluir profissionalmente, eu estou validado como profissional. Se eu conseguir chegar pontualmente na igreja, eu estou validado como cristão. E nós então utilizamos esses recursos pequenos demais para firmar a nossa identidade. É por isso que a gente anda inseguro. Esse terreno é de areia. A chuva vem e a casa cai. Os ventos vêm e a casa cai. Só existe um terreno sólido para a nossa identidade, para a validação pessoal. É quem nós somos em Cristo Jesus. É quando Cristo fala para nós: você é meu filho amado. Que aí podemos ficar seguros e descansar. Eu vou falhar como pai. Eu vou falhar como pastor. Eu vou falhar como marido. Eu vou falhar como profissional.
mas eu estou seguro porque a minha validação e a minha identidade não dependem, em última análise, da minha performance, do meu desempenho ou do que outras pessoas pensam sobre mim. A voz predominante é a voz do Pai dizendo: você é meu. Para subverter a sociedade do desempenho, nós precisamos de uma ambição redimida. As nossas ambições são egoístas. Você precisará reconhecer isso. Especialmente nessa sociedade terapêutica. O nosso compromisso último é com o nosso conforto, é com o nosso bem-estar. A nossa ambição é fazer um nome para nós mesmos, exatamente como aqueles que construíram a Torre de Babel. Essa torre tem que cair. E a nossa ambição precisa ser glorificar a Cristo com a nossa vida. Nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos ao nosso Senhor. Quando a nossa ambição for glorificar a Deus, a nossa caminhada na família é transformada. A nossa caminhada profissional é transformada. A nossa caminhada eclesiástica é transformada. Quando a nossa ambição é redimida, a caminhada é diferente. O peso de validar a nossa existência, o peso de satisfazer a cada capricho das nossas exigências e expectativas pessoais é retirado de nós. Não é mais sobre mim, é sobre o meu Senhor. E então nós podemos aprender a caminhar em novos ritmos. Aqueles que viviam correndo para tentar justificar a si mesmo, para produzir a justificação pela produtividade, que é uma forma de justificação pelas obras, em vez de correr, podem aprender a caminhar. Aqueles que viviam correndo para tentar aprender a técnica perfeita de educação dos filhos, podem aprender a sorrir das suas falhas como pais. Podem aprender a pegar mais leve. Às vezes o seu filho vai falar algumas coisas erradas mesmo. Às vezes você vai errar como pai, faz parte do processo. Nem sempre você vai ter as melhores notas da sua sala de aula. Nem sempre você vai receber o tapinha do chefe. E as suas prioridades podem ser reorganizadas. Porque no seu checklist, o tempo com Deus é o que define o tempo da semana, do dia. Novos ritmos, reorganizados segundo uma perspectiva da eternidade. Você vai aprender a guardar o sábado, o dia do Senhor. Não por mero legalismo, mas por entender que o dia do Senhor é um dia de descanso providenciado por Deus para dizer: não é você que dá conta da sua vida não, filho, sou eu que cuido de você. E você vai aprender a guardar o dia do Senhor para que toda a sua bússola seja reorganizada, para você entender que a sua semana não gira em torno dos seus projetos de vida, mas gira em torno daquele que morreu por você e que renovou o pacto no domingo com você e disse: agora vão pelo mundo para ser sal e luz para a minha glória. Novos ritmos, novas rotinas. E aí sim, finalmente, corações descansados. Não de uma forma perfeita, porque nós somos pecadores. Volta e meia a gente vai voltar a correr e a gente precisa reorganizar a rota. Volta e meia a gente esquece quem nós somos e começa a tentar validar a nossa existência por meio do nosso desempenho. Volta e meia a gente esquece do Evangelho e cai numa religião de obras, mas a gente prega o Evangelho para o nosso coração dia após dia. E então o Senhor nos permite descansar. Porque aquilo que eu e você não conseguimos cumprir, Ele cumpriu em nosso lugar. Não é sobre o seu plano de fazer o seu primeiro 1 milhão antes dos 25 anos de idade.
não é sobre o seu plano de construir o casamento perfeito, comprar a casa perfeita, ter o carro dos sonhos. Não é sobre o seu plano de ter os filhos perfeitos. É sobre nós, como povo do Senhor, termos sido comprados para a glória dele, aguardando, esperando e caminhando um dia de cada vez, contemplando a beleza da graça do Senhor que nos dirige. No meio das nossas perfeições, das nossas melhores ações e no meio dos nossos desastres, as coisas que nos envergonham. Ele é bom em todo tempo. E Ele torna a nossa caminhada mais leve, porque é isso que nos prepara para a dureza da vida em um mundo caído. Você não precisa acumular camadas extras de peso no mundo caído, quando você entende a obra completa do seu Salvador. Descansa nele. A obra dele é a única obra perfeita. Como disse Jordan Rainer, só o nosso Deus completa o seu checklist. Eu e você vamos caminhar com pontinhos em branco, porque nós somos criatura e não criador. E isso é bom, porque a glória vai somente para Ele e não para nós. Está na hora da gente subverter a sociedade do desempenho, mostrando que o desempenho final é o de Cristo, e não o meu, e não o seu. Olha para Cristo, confia em Cristo, vai até Cristo, descansa em Cristo. Vamos orar? Deus bendito, te agradecemos, ó Pai, porque todos nós corremos demais, cansamos demais. Mas o Senhor nos ajuda a reorganizar o nosso coração, para reaprendermos a descansar. Ajuda-nos então a experimentar essa paz que vem do alto e a termos a nossa alma semelhante a uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Ajuda-nos a confiar que é o Senhor quem edifica a casa. E assim ajuda-nos a viver no tempo para a tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.